Nova República, capítulos 29 e 30. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o período que sucede o fim do regime militar, então, um período democrático que é intitulado Nova República. Então, lembrando que o governo militar acaba, e aí tem eleições indiretas, onde o Congresso vai eleger Tancredo Neves, que acaba sofrendo um infarto e não consegue assumir. E aí quem assume é seu vice é José Sarney, que vai governar de 1985 até 1989. E aí a gente tem a foto dele na época e a foto atual, porque ele ainda é vivo. Bom, é um governo com pouco apoio popular, primeiro porque a população não votou nele, né, não teve nem direito de voto, e quem era para ser o presidente era outra pessoa, era Tancredo, então ele não tem tanto apoio popular. Qual é o grande problema que ele tem que enfrentar? Inflação, problemas econômicos. Então, para tentar resolver isso, ele cria o Plano Cruzado, que prevê a substituição da moeda do cruzeiro pelo cruzado novo e o tabelamento dos preços, ou seja, a partir daquele momento os supermercados, as grandes redes não podem aumentar o preço dos produtos. Se fizer isso, é passível de multa. E aí surgiam os fiscais do Sarney. Quem eram os fiscais do Sarney? Eram funcionários do governo? Não, eram pessoas comuns. Geralmente eram senhorinhas, donas de casa, aposentadas, que iam para os supermercados para conferir, para fiscalizar se estava havendo esse aumento de preços. E aí, quando havia, elas iam e denunciavam. E aí elas andavam com um brochezinho, um botãozinho intitulado Fiscais do Sarney. E também no governo Sarney tem a criação da Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Bom, a gente tem um novo período, agora um período democrático, então a gente precisa de uma nova Constituição. E essa Constituição traz pontos bastante importantes, como a liberdade de expressão, religião e de manifestação política, a criminalização da tortura e do racismo, o direito de voto para analfabetos, voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. Então, é uma Constituição bem que tem uma forte presença democrática. Vários direitos dos trabalhadores rurais e urbanos são estendidos para os empregados domésticos. Essa nova Constituição estabelece o direito de greve, liberdade de organização sindical, diminuição da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, licença maternidade e paternidade, seguro-desemprego, 13º salário para os aposentados. Então, são inúmeras mudanças e, por isso, ela é chamada de Constituição Cidadã. Um outro ponto que eu quero destacar sobre essa Constituição é que pela primeira vez na história ela vai olhar para os indígenas. E aí eu destaco a atuação de um deputado da época, Ayrton Krenak. Ele tem um discurso que foi muito famoso, muito importante na época, porque ele vai a plenário e aí ele pinta o rosto de graxa para falar sobre a atuação dos indígenas na sociedade, para dizer como eles são importantes. Na verdade, isso não é graxa, né? É tinta que eles usam nas suas atividades corporais, nas suas pinturas corporais, e aí ele começa a discursar em favor dos indígenas, falando quanto eles são importantes para a sociedade, para a preservação, enquanto eles foram maltratados, ao invés de, assim, população que dá tanto para o Brasil, e em contrapartida recebe tão pouco. Esse é o Ayrton Krenak hoje, e aí com isso a Constituição ela, no artigo 231 diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, garante aos indígenas o direito de praticar a sua crença, sua cultura, suas tradições e ainda garante o direito à terra, que determina que o governo tem que demarcar suas terras e cumprir essa lei. É uma grande iniciativa, né, a primeira vez que isso é colocado numa Constituição, porém, isso não vem sendo cumprido até os dias de hoje, né? Embora o governo tenha a obrigação de fazer o demarcamento das terras, de proteger, isso não tem acontecido. Esse processo de demarcação é lento e muitas das vezes não é respeitado. Então, nós temos aqui imagens da cédula da época, no cruzado, e
os fiscais lá, na verdade, a polícia fiscalizando e o botãozinho dos fiscais do Sarney. Acaba o mandato de Sarney e nós temos agora novas eleições. Agora é a primeira vez que o povo vai às urnas votar. Então, depois da ditadura, é a primeira vez que há eleições diretas. Quem é que surge, né, nesse período como um grande candidato? Senhor Fernando Collor. É bem interessante nesse período, porque assim, é um período disputadíssimo, mais de 20 pessoas disputando a presidência, e dentro dessa quantidade de pessoas, quem se destaca é Collor, e uma outra figura que vem se destacando muito naquele cenário, que era o Lula. E aí nós temos Lula e Collor, e quem acaba ganhando é o Collor. Collor era uma figura pouco conhecida na mídia e na política. É um cara jovem que vinha com uma postura de combater a corrupção. Ele tinha o slogan de o caçador de marajás. Marajás são os grandes políticos corruptos, e ele vinha para caçar esses políticos. E aí, com isso, com esse discurso, essa alusão a um novo que ia melhorar o Brasil, ele ganha as eleições. E o grande problema dele, mais uma vez, a inflação, a economia. E aí ele cria o Plano Collor, que, novamente, a substituição da moeda, do cruzado novo para o cruzeiro, políticas de privatização, onde empresas estatais vão ser vendidas, e uma política muito polêmica, que é o confisco da poupança. O governo confisca a poupança de toda a população. A partir daquele momento, a população não tinha mais poupança. A poupança estava bloqueada. E aí, por um período de 2 anos, aí depois o governo iria devolver esse dinheiro em 12 parcelas. Qual é a intenção dele ao fazer isso? Ele queria fazer com que diminuísse a circulação de dinheiro. Então, as pessoas sem a poupança iam segurar o dinheiro, e aí, com isso, os empresários iriam diminuir o preço das coisas. Deu certo? Não. Isso não acontece, os empresários não diminuem o preço das coisas, muitas empresas começam a falir, muita gente começa a ficar desempregada, então vira um caos. Depois de um tempo, o governo devolveu esse dinheiro, só que sem juros e sem correção monetária. Então, assim, no final das contas, acabou que o governo ficou com boa parte do dinheiro da população. Para piorar a situação, o cara que vem com o slogan de combater a corrupção começa a estourar denúncias de corrupção, de que ele fazia esqueminhas, de que ele pagava propina no seu governo. E aí, com isso, foi aberta uma CPI, e quanto mais se investigava, mais se achava denúncia sobre ele. E aí, Collor, ele chama a população para se vestir de verde e amarelo e ir às ruas em favor do governo, e a população faz o contrário, vai às ruas de preto pedir a saída dele. E aí é o que a gente tem chamados de um movimento dos caras pintadas, porque as pessoas estão de preto e pintam seus rostos de verde e amarelo, daí o nome. E o que é interessante é que a maior parte dessas pessoas são os jovens. E aí, pedindo o impeachment dele. E aí, o processo de impeachment acontece. Ele renuncia, antes do impeachment ser aprovado, ele renuncia para tentar continuar com seus direitos políticos, mas isso não acontece. Mesmo com a renúncia dele, o processo de impeachment continua rolando, e ele perde seus direitos políticos por 8 anos. E aí ele deixa a presidência. Detalhe, perde o seu mandato, 8 anos. O que esse senhor está fazendo hoje? Está no Senado. Ele continua mandando, tendo um alto cargo no governo. A gente tem o que a gente merece. Bom, sai Collor, que governa de 90 a 92. Quem sucede é o seu vice, Itamar Franco, que vai até 94. O governo dele é marcado por investimento em industrialização, incentivo fiscal às multinacionais e geração de empregos. Continua com a política de privatização, e aí um destaque é a venda da Companhia Siderúrgica Nacional. E o Plano Real, que aí temos uma nova moeda, mas finalmente esse plano consegue equilibrar a economia.
E aí, em 94, acaba o mandato dele, nós temos novas eleições e temos a figura do senhor Fernando Henrique Cardoso, que vai ser o cara que vai idealizar o Plano Real no governo do Itamar. Então, com isso, ele ganha status e ele acaba vindo a candidato e ganha as eleições. Ganha contra quem? Mais uma vez, Lula. E aí nós temos um governo marcado por privatizações, destaco a privatização da Vale do Rio Doce, mudança da imagem do país para o exterior, que o país começa a ter estabilidade, e aí a gente começa a ser visto com outros olhos pelos outros países, assim, o Brasil está se tornando um país de confiança. E ele cria uma emenda na Constituição que permite a reeleição. Até então, não poderia acontecer a reeleição. Então, ele cria essa emenda que é permitida a reeleição, e aí, com isso, ele é o primeiro presidente reeleito da história do Brasil. Então, ele tem o seu mandato renovado por mais 4 anos. Mas acontece uma crise econômica mundial, com aumento de juros, diminuição da atividade econômica e o crescente desemprego. Na área social, houve queda da mortalidade infantil, redução dos níveis de analfabetismo, criação do Fundef, Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental, e do programa Bolsa Escola, que resultou na quase universalização das matrículas no ensino fundamental e na queda da evasão escolar. No setor da saúde, os 2 grandes avanços foram o controle da AIDS e a lei que autorizou a comercialização dos medicamentos genéricos, medida que resultou no barateamento expressivo dos remédios no país. Então, a gente pode destacar que um ponto muito positivo do governo do Fernando Henrique é o controle da inflação. Porém, o ponto negativo é que aumentou o desemprego, isso devido à política de privatização, e aumentou a desigualdade social. E aí, ele foi reeleito, mas aí ele não pode ser reeleito por mais um mandato, então ele tem que sair. E aí nós temos novas eleições e, finalmente, Lula, que tentou e perdia, agora ele consegue. E aí ele vai de 2002 até 2010. Governo Lula, marcado por grande desenvolvimento social, por grandes programas sociais, como o programa Fome Zero, Bolsa Família, Brasil Alfabetizado, o ProUni, Programa Universidade para Todos, mas também é marcado por grandes escândalos de corrupção, destaque o Mensalão, que foi um escândalo em que o governo estava pagando mesadinhas, coisas assim, bobagens, coisas de 100 mil, coisa assim, trocado, para os deputados votarem naquilo que o governo queria. Então, a população tomou conhecimento desse escândalo, mas ainda assim ele foi reeleito e o que marca o seu segundo mandato foi o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. E aí depois ele é sucedido pela Dilma, que vai de 2011 a 2016. Destaque para a instauração da Comissão da Verdade, que vai investigar os crimes políticos acontecidos na ditadura militar, mas também é marcado por diversas denúncias de corrupção. Acontece as jornadas de junho, que são reivindicações pela melhoria da educação, saúde pública, o fim da corrupção e a redução dos gastos do governo com obras para a realização da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016. Então, são diversas reivindicações, manifestações que vão começar pelo preço das passagens e vai estourar em todo o Brasil e por diversos motivos. Mas ainda assim ela é reeleita em 2014, mas ela não consegue manter o seu mandato porque ela é acusada de cometer pedaladas fiscais e sofre o impeachment. Aqui nós temos imagens das manifestações das jornadas de junho, e essa imagem que ela é muito célebre, eu acho ela muito marcante, e foi quando essa população chega ao palácio, à Praça dos Três Poderes, a sede do governo, né? E assim, eu acho que essa foto ela mostra o poder que a população tem de reivindicar, de reclamar os seus direitos. E ela é sucedida pelo seu vice, Temer, e ele termina o mandato, e agora nós temos
estamos sobre o governo de Jair Bolsonaro. Ainda é um período muito cedo, só tem um ano, então é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de análise. E é um período, desde do impeachment da Dilma, que é muito complicado de se falar. É um eita atrás de eita. Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Vocês vão fazer agora os exercícios do livro, páginas 57 e 58. Vocês vão fazer só os contextualizados do 6 ao 9. E o livro, na página 67, só os conceituais do 1 ao 5.